Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar de processos de transferências de energia. Ora, nós sabemos que o Sol emite energia radiante e é o principal fornecedor de energia à Terra. A cadeia alimentar é uma cadeia de transferências de energia. As plantas transformam a energia do Sol através da fotossíntese. No ciclo da água, estudado anteriormente também, o movimento da água pode ser comunicado às hélices de uma turbina que adquire rotação para a produção de eletricidade. Também a energia do vento pode ser aproveitada para produzir eletricidade. Para compreender melhor o que é energia, é necessário conhecer a noção de sistema. Então, o sistema é parte do universo que pretendemos estudar. Ora, relativamente aos processos de transferência de energia, vamos estudar agora a temperatura. E a transferência de energia entre sistemas pode ser feita por processos diferentes. Temperatura. O que é que nós podemos dizer sobre a temperatura? Imaginemos, por exemplo, quando um bolo sai do forno, está quente, mas logo arrefece e fica frio. O que é que aconteceu? Houve uma energia transferida para o ar que rodeia o bolo. Ou seja, se medíssemos a temperatura do bolo, verificaríamos que ela iria diminuir ao longo do tempo. Para onde é que foi essa energia proveniente do bolo? Foi para o ar que rodeava o bolo. Portanto, por isso o bolo arrefeceu. Ou seja, a temperatura, então, mede-se com um termómetro. A unidade utilizada no dia a dia é o graus Celsius. Nunca, mas nunca deveremos dizer graus centígrados. Está relacionada com a agitação dos corpúsculos que constituem os corpos, chamada agitação térmica. A temperatura será tanto maior quanto maior for a agitação térmica desses corpúsculos. Um corpo com uma temperatura superior tem uma agitação corpuscular maior que o outro, como podemos verificar aqui nestas duas figuras. Relativamente a dois corpos, então, que têm temperaturas diferentes. Temos um corpo A a 20 graus, um corpo B a 40 graus. O corpo a maior temperatura vai ceder energia, ou seja, se vai ceder, vai ser a nossa fonte de energia, e o de menor temperatura recebe energia. Ou seja, vamos ter então a energia a ser transferida do corpo B para o corpo A. O corpo A tem uma temperatura inferior e vai receber essa energia vinda do corpo B. Ora, no exemplo anterior, tínhamos o bolo que estava a uma determinada temperatura, estava mais quente em relação ao ar, portanto ele vai arrefecer porque vai transferir a sua própria energia, a energia que ele contém, para o ar envolvente. Portanto, o corpo, a temperatura maior, cede energia, diminui a sua energia, diminui a sua temperatura. Relativamente ao corpo A, o corpo A vai receber energia, aumenta a sua energia, aumenta a sua temperatura. A transferência de energia dá-se então do corpo que tem uma maior temperatura para o corpo que tem uma temperatura inferior. Neste caso, de B para A. Relativamente ao equilíbrio térmico. Quando o corpo B cedeu energia ou foi transferida essa energia para o corpo A, dá-se então um equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico não é nada mais que uma temperatura igual entre esses nossos dois corpos. Deixa de haver transferência de energia, os corpos ficam à mesma temperatura. O corpo de maior temperatura arrefeceu, diminuindo a sua temperatura, e o de menor temperatura aqueceu, isto é, aumentando a sua temperatura. Quando os corpos a temperaturas diferentes contactam uns com os outros, o corpo de maior temperatura arrefece. Porquê?
porque transfere energia para o corpo que tem uma temperatura menor. Quando os corpos estiverem à mesma temperatura, termina esse processo de transferência de energia. E vamos dizer então que obtivemos um equilíbrio térmico, quando os corpos estão à mesma temperatura. Nós, se tivermos, por exemplo, as mãos frias, podemos aquecê-las colocando sobre um objeto quente. Sempre que dois corpos a temperaturas diferentes são postos em contacto, há transferência de energia do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Resultante disso, então, o corpo de maior temperatura arrefece, diminuindo a sua temperatura, e o de menor temperatura aquece, isto é, aumenta a sua temperatura. Nem toda a transferência de energia por calor, nem sempre, se faz da mesma forma e pode ocorrer dentro de um mesmo corpo. Vamos ver então alguns processos de transferência de energia. Um deles é a condução térmica. Na extremidade do objeto em contacto com a fonte de energia, os corpúsculos agitam-se mais por receber a energia da fonte. Ora, se tivermos uma barra metálica e tivermos uma chama, portanto, na ponta onde está a ser fornecida essa energia, há uma maior agitação desses nossos corpúsculos. Estes corpúsculos vão transferir energia para os restantes até à extremidade mais fria. A temperatura vai aumentando de uma ponta à outra, mais ou menos rapidamente, embora os corpúsculos não viajem de uma extremidade à outra. A energia é transferida de uma extremidade até à outra extremidade do objeto. Ou seja, não é o corpúsculo que transporta essa energia, mas sim o corpúsculo vai transferir essa energia para outro corpúsculo e assim sucessivamente. Corpúsculo em corpúsculo, essa energia vai sendo transferida. Que é o exemplo de uma barra metálica em aquecimento. Estamos a falar de condução térmica. Relativamente ainda à condução térmica de um material, indica se o material é bom ou mau condutor da temperatura. Um valor maior significa que o material é melhor condutor térmico. E temos aqui uma tabelazinha que nos permite verificar dos materiais qual é o que conduz melhor a temperatura. E podemos ver que aqui a prata tem uma maior condutividade térmica do que o cobre, o alumínio, o ferro, por aí abaixo. Certo? Então, neste caso, a maior ou menor rapidez com que a energia é transferida distingue os bons dos maus condutores térmicos. Um bom condutor térmico, como por exemplo o metal, a energia é rapidamente transferida, ao contrário do mau condutor térmico, como o plástico, a borracha, a madeira. A energia transfere-se lentamente. Um outro processo é convecção. Portanto, o calor é transferido por convecção. O ar junto à fonte de energia, um exemplo do aquecedor, aquece mais depressa do que o ar mais afastado. Os corpúsculos do ar aquecido agitam-se mais, afastando-se uns dos outros. Há menos corpúsculos num centímetro cúbico de ar, o ar fica menos denso. O ar menos denso acaba por subir. Ao bater o teto, o ar quente arrefece e volta a descer. O ar junto ao aquecedor aquece e volta a subir. Criam-se correntes ascendentes, quentes, e correntes descendentes, frias. São as correntes de convecção. E estas correntes de convecção, então, temos aqui este exemplo, em que temos o aquecedor, aquece, o ar sobe, arrefece, volta a descer, volta a aquecer e assim sucessivamente. Então, este calor também pode ser transferido por convecção. Este mecanismo de transferência de energia por calor dentro de um sistema chama-se então convecção e ocorre nos gases e nos líquidos. Relativamente a outro processo de transferência de energia, que é a radiação. E a radiação, transferência de energia através da propagação da luz, emitida por uma fonte de energia. Não é necessário haver contacto entre os corpos. Podemos aquecer as mãos numa lareira, há transferência de energia da chama para as mãos sem haver contacto.
A chama, além de aquecer o ar à sua volta, vai emitir também uma luz visível e invisível, também chamada de radiação eletromagnética. Também podemos aquecer as mãos colocando-as perto de uma lâmpada acesa, sem lhe tocar. A lâmpada transfere energia por radiação. A energia solar é mais ou menos absorvida pelos corpos. Por exemplo, os mais escuros absorvem melhor a luz visível. A roupa escura aquece mais do que a clara. No caso do Sol, não é só o Sol que transfere energia por radiação. Todos os corpos emitem radiações eletromagnéticas. Mesmo o corpo humano. O corpo humano emite uma luz invisível na forma de uma luz infravermelha. Por isso, nas mesmas condições, numa sala cheia de gente, fica mais quente do que quando está vazia. Se nós estivermos dentro de uma sala de aula, durante X tempo, nós vamos verificar que o ambiente deixou de estar um ambiente frio e passa a estar um ambiente mais acolhedor. Houve uma transferência de energia do corpo quente para, neste caso, para o corpo menos quente, o corpo frio, neste caso a sala. Deixo-vos agora aqui uma série de exercícios também para vocês poderem resolver, colocarem em prática também toda esta matéria que nós agora estivemos a falar sobre as transferências de energia, ou seja, os processos de transferência de energia, radiação, convecção e a parte também da condutividade térmica dos materiais. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula.